todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio em figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Pai Celestial, nós queremos nesta noite abrir nosso coração com a palavra viva diante de nós, para um propósito que temos em nossa alma. Nós desejamos, nós queremos ver o Espírito Santo atuar com toda a liberdade em nosso meio, Pai. Nós desejamos, nós queremos, nós pedimos em oração, e não é, Senhor, uma oração que apenas com meia dúzia de palavras, só para cumprir o protocolo de um culto, mas nós oramos com graça, por inspiração divina. Nós oramos, Senhor, sabendo que Tu és capaz de nos ouvir. O Senhor é capaz de nos atender mediante o nosso posicionamento, nosso comportamento, mediante a nossa disposição de servir o Senhor. Pai, nesse tempo que estamos vivendo, esta hora final, que possamos estar em ordem com a palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentar, irmãos. Eu tenho que reduzir o que eu vou dizer. Na verdade, eu trouxe um assunto muito grande e para muito pouco tempo. Possivelmente eu divido em duas partes isso aqui, tá? Eu quero falar basicamente nesse dia, nesta noite, a rocha no deserto, o tanque de Siloé e a serpente de bronze. Você já pensou uma serpente de bronze? Uma haste de metal no deserto? E Deus deu aquilo para Israel ser curado, porque tinha no deserto uma serpente que a Bíblia chamou de serpente abrasadora. Quem era picado por ela não tinha chance, era morte. Aí Moisés viu que surgiu aquela serpente no deserto, porque Israel provocou a Deus, e Deus enviou serpentes. Aí Moisés, sendo profeta do Senhor, Deus disse para ele: pega metal,
faz uma haste de metal e põe uma serpente em volta desta haste. Todo aquele que for picado por esta serpente, que olhar para aquela serpente de metal, será curado. Veja, Deus proveu uma maneira para curar da picada da serpente. Aquilo, veja, o que tinha por trás disso, o que estava envolvido com isso. Quando nós lemos a mensagem ou a Bíblia, nós não lemos assim de uma maneira aleatória. Eu vou ler a Bíblia por um motivo, assim, só para cumprir o meu dever de crente. Todo dia eu leio o Salmo 91. Todo dia eu leio o Salmo 23. Você é um bom religioso, não é? Isso não vai te ajudar em nada. Porque nós compreendemos que nós temos que ler a Bíblia e estudá-la. Saber o que Deus queria com aquele tipo, com aquilo que ele estava fazendo. O que estava ali no deserto, estava Jesus Cristo pendurado na cruz no Calvário. E a serpente é o pecado. Essa era a sombra do tipo. A serpente é o pecado. Que quando picava alguém, matava. Agora, aquela serpente na haste era de bronze. Era uma serpente que não tinha sequer uma gota de vida nela. Bronze. Bronze aponta para juízo. E todo o juízo da humanidade caiu sobre o Senhor Jesus. E ele morreu. De tal maneira que não ficou sequer uma gota de vida em seu corpo. Senão ele não podia ressuscitar. Senão ele não podia te salvar. Senão ele não podia te curar. Senão ele não podia nos libertar. Por isso, qual material que Deus usou? Através do profeta Moisés, bronze. Porque bronze aponta para julgamento. Serpente, o pecado julgado. Todo o pecado foi julgado no corpo de Cristo. E ele chegava, e diz o profeta que eles não sabiam de nada, mas sabiam que olhando para a serpente estavam curados. Eles não tinham entendimento daquilo. E como que Deus podia mostrar para eles? Então Deus fez aquela serpente de bronze para curar o povo no deserto. O que estava por trás daquela serpente era o Calvário, Jesus crucificado. Sabe o que aconteceu? Passou um bom tempo isso, e foi ao longo dos anos no deserto, que ficaram 40 anos no deserto. Chegou um tempo que agora eles começaram a adorar a serpente. Adorar, aí virou adoração, virou paganismo. Sempre resulta no final isto. O que resulta no final é isto: começar a fazer adoração à serpente. Sabe o que o Senhor fez? Quebrou a serpente, moeu a serpente, porque estava adorando a serpente. Estamos vivendo um tempo. Teve um tempo na vida do profeta que ficou 6 anos sem viajar, sem fazer a obra, porque levantou um grupo lá no Canadá, dizendo que ele era o Cristo. E ele disse: vocês serão responsáveis por cada alma que eu iria trazer a Cristo. Porque vocês não podem me comparar com que eu sou o Senhor. Eu sou um homem como vocês. Eu sou um pecador salvo pela graça. E por quê? Porque o que o irmão Branham estava fazendo no seu ministério era exatamente o que Jesus fez. A ponto de eles confundiram o irmão Branham com Jesus.
E hoje está cheio disso, né? Hoje está cheio disso. Está espalhado no mundo. Agora aqui, ó, deixa eu ler isso aqui para vocês. Olhem como eles fizeram. Eles se tornaram selvagens, denominacionais, correndo para fora para fazer um credo e assim por diante. Exceto, ao invés de aceitar a luz, como a luz entrando, eles organizaram e fizeram seus próprios credos, cada um vindo e fazendo ele mesmo uma doutrina e ficando naquela doutrina, e então eles já estavam tão afastados que o Espírito Santo não poderia mais entrar na igreja. Eles apenas se voltaram para um outro ídolo, como a serpente de bronze. Isto tornou-se uma idolatria. Cada pessoa disse: eu pertenço a isto, eu pertenço àquilo. Isto era uma idolatria. Que bagunça! Nós estamos no tempo final. O que aconteceu com esse povo? Deus levantou os pentecostais para ser um povo livre. Deus te chamou, me chamou para ser livre e não ficar enroscados. E hoje, se os pentecostais se dividiram em centenas e dezenas e centenas de igrejas nominais, nós vergonhosamente chegamos a ter centenas de grupos diferentes em nosso meio. Aí você pensa, que confusão? Confusão está na cabeça de muitos por aí, não na minha e nem na sua. Porque a grande vitória de Martinho Lutero, diz o profeta, foi permanecer com a mente sã e verdadeira ao redor de tantos fanáticos. E agora, nós lemos o capítulo 10 de 1 aos Coríntios, viu que Paulo falou? Deus os tirou do Egito. Deus deu a eles água, tirou água de uma rocha, uma pedra no deserto. O que estava por trás daquela pedra? O que Deus queria dizer com aquilo? Não era para eles fazer, isso aqui é uma pedra santa, isto aqui é uma água santa. Moisés foi lá naquela rocha e a feriu 2 vezes. E Deus ordenara que ele ferisse uma vez, ele feriu 2. E com aquilo, Deus disse: Moisés, você não entrará na terra, porque você se vangloriou. Você tinha que falar a rocha, e você a feriu por 2 vezes. O que tinha por trás disso, meus irmãos? O que estava por detrás disso? Qual era o problema? Por que Moisés fez aquilo? Moisés foi precipitado? Diz o profeta que ele estava nervoso com o povo, que o povo estava perturbando ele muito. Não. Jesus seria ferido 2 vezes. A primeira vez foi o povo judeu que entregou a pena romana. O povo judeu entregou para Pôncio Pilatos, governador romano. E ele foi morto sobre o auspício de Pôncio Pilatos. Pilatos era romano, mas quem entregou ele? O povo judeu. Ele foi crucificado. Fisicamente, ele foi crucificado. Ele teve uma das mortes mais terríveis que um mortal já viveu. Ninguém viveu como Cristo, mas também ninguém morreu como ele. Se um homem morre, ele morre só mesmo a vidinha, acaba a vidinha dele ali. Mas Jesus não morreu por causa dele. Ele não morreu
por causa dos seus erros e faltas. Ele morreu por minha causa. Ele morreu por sua causa. Ele tomou todas as suas faltas, tomou todos os seus pecados, tomou tudo, toda a perdição, toda a condenação que nós tínhamos, pôs no seu corpo e morreu a morte da humanidade. E a morte dele foi tão cruel aquela morte, que naquela hora houve uma escuridão. Não apareceu uma estrela, não apareceu a lua no meio da escuridão. Foi uma atmosfera terrível. Você podia sentir aquilo, e de repente o céu rasgou em um relâmpago e trovão, e a terra tremeu, houve um terremoto. E a hora do terremoto ele gritou na cruz: Elohim, Elohim, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele falou o Elohim, ele estava citando o nome que ele deu para Abraão. Abraham, Elohim. E quando ele citou o nome de Abraão, toda a semente de Abraão que estava na sepultura, todos os santos que morreram, levantaram numa ressurreição, não saíram, mas já estavam ressuscitados do outro lado. Ele citou o nome de Abraão na cruz, a letra que forma o nome de Abraão, que era o próprio nome dele, Elohim. Agora, você tem o nome dele. O nome dele está gravado no meu coração. O nome dele está gravado na minha alma. E naquela manhã ele me chamará e eu levantarei na beleza, o esplendor da sua glória, porque o nome dele está aqui. Se você tem o nome dele e cheio do Espírito dele, não tenha dúvida que você levantará naquela manhã, a morte não parará diante de ti. Viu a importância de ter o nome dele? Não ter o nome dele como uma placa, não ter o nome dele como uma religião. Porque tem muitas religiões que batizam no nome dele, mas nem sabe por quê. Mas você sabe por que você tem o nome dele? Porque ele deu o nome dele para o seu pai, Abraão. E quando Paulo ouviu aquela voz dizendo: rapaz, o que está acontecendo? Quem é, Senhor? Essa voz é sua, Senhor? Senhor é Elohim. Sim, eu sou, sim. Eu sou Elohim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele falou para Paulo que ele era Elohim, e que Elohim era Jesus, e você recebeu o nome dele. O que vou fazer, o que nós iremos fazer com um nome como esse? A grandeza desse nome, o poder que está neste nome, o que ele significa? Por isso que aquela rocha, Moisés feriu 2 vezes, que a primeira vez seria no Calvário, lá na sua primeira vinda, e na sua segunda vinda tinha que haver uma crucificação também. E quem crucificou ele na sua segunda vinda não foram os judeus, gentios, que Deus deu a palavra pura para os gentios, pura palavra, os mistérios abertos. Eles tomaram esta palavra e formaram denominações. E quando um homem denominacional sobe nesse lugar que eu estou aqui pregando, ele pega uma espada e crucifica Cristo de novo, quando ele prega uma coisa que a Bíblia nunca disse que ele devia pregar, que não está escrito. Como que um homem se diz pastor
e que vê uma igreja que é uma igreja jezabelina, uma igreja inteira que não está representando a noiva, mas representa a Jezabel. E, consequentemente, ele não representa a Cristo, ele representa Acabe aqui no púlpito. Temos uma igreja que o pastor tem que ser o representante dele, e a igreja tem que ser também um representante dele. Aí, veja bem, então a rocha lá no deserto deu água. Jesus deu água na primeira vinda para todos eles. Jesus está dando água para mim, para você. Você está bebendo abundantemente desta rocha. Porém, ele foi crucificado de novo. Esse foi o motivo de Moisés ferir a rocha 2 vezes. Olhando assim, ele fez uma loucura. Mas Deus tinha que fazer aquilo para formar um tipo. O que estava por detrás da rocha no deserto? Depois veio o nariz empinado aí, falando besteira, questionando a mensagem, questionando se o irmão Brando é profeta ou não, questionando a Bíblia. Cabeça, ovo de tico-tico, cérebro de sapo. Espiritualmente falando, é cérebro de girino. Você tem ideia do tamanho do cérebro do girino? Esse tipo de gentinha que questiona a mensagem, que questiona a Bíblia e acha que ela é muito grande. O dia que ele estiver na porta do inferno, ele vai lembrar que ele ouviu um dia a palavra nesse banco sentado aqui. Que não desejo para ninguém isto. Nenhum homem que prega a palavra deseja isto para ninguém. Para ninguém. Eu sei que quando você prega uma coisa, você resvala em outra, não tem como, né? Agora, é exatamente a mesma coisa. Eu acho que isto acontece com a zera de nossa igreja. Deus nos enviou a mensagem de Martim Lutero, com sua mensagem. João Wesley, a mensagem pentecostal, mas o que nós fizemos com ela, a mesma coisa que eles fizeram com aquela serpente de bronze. Nós a idolatramos, eu pertenço a isto, eu pertenço àquilo, e nós tiramos toda a liberdade de Deus atuar na igreja. Deus não pode se mover mais em nosso meio, porque nós engessamos a palavra. Nós temos crente engessado na igreja. Eu não sei como é que pode fazer para desengessá-lo. Engessado. É tão frio que parece a ponta de um iceberg. É tão duro que parece uma rocha. Não há quem quebre aquela pessoa. Está sempre ouvindo. Mas quando termina o culto, é a mesma pessoa que entrou. O profeta disse, ele falhou, quer dizer, ele foi em não ver aquela rocha ferida. Quem que é esse ele? Balaão. Agora vamos dar uma fundada na coisa aqui, tá? Ele falhou em não ver aquela rocha ferida, aquela serpente de bronze, aquela coluna de fogo.
ele tentou lhes julgar através de um ponto de vista moral. Ele falhou por não ver a suprema vocação de Deus. Pela graça, pela eleição, eles estavam naquela linha e com a palavra de Deus. E ele queria lhes amaldiçoar. Deus disse: não faça isto. Eles são meus, deixe-os de um lado. Balaão viu Israel e disse: pobre, um povo pobre, um bando de pessoas velhas, paralíticas. Por quê? Porque o exército de Israel marchava na frente. E por detrás de Israel, que vinha lá atrás, eram as pessoas com dificuldade de locomoção, velhas. Ele olhou e julgou Israel num ponto de vista moral. Agora Israel tinha uma rocha. Israel tinha um pilar de fogo. Israel tinha uma serpente ardente para curar os doentes. Isso quer dizer que Israel tinha a palavra, Israel tinha a promessa, Israel tinha Cristo, Israel tinha uma rocha, Israel tinha abrido o Mar Vermelho, Israel tinha destruído a nação do Egito e marchava para onde? Não para se estabelecer ao lado de Moabe, mas para entrar na promessa. Nós não estamos parados, nós estamos passando pelos moabitas, estamos passando nesta hora aquelas nações que estavam, por exemplo, aquela nação que parou diante de Israel. Os amalequitas disseram: aqui Israel não passa, os bois e as cabras dele não vão comer do nosso capim. E Deus disse: eu vou riscar Amaleque do céu, ele não será contado entre os povos mais. E você está passando, a igreja, a noiva está passando exatamente, indo para a promessa. Para onde nós estamos olhando nesta noite? Nós estamos olhando para uma promessa, estamos olhando para uma ressurreição, estamos olhando para um corpo novo semelhante ao dele, estamos olhando para o sobrenatural, estamos olhando para o poder de Deus que pode abrir o céu e fechar o céu quantas vezes ele quiser. Aonde nós estamos olhando para uma sepultura vazia, ela não está ocupada com ossos de cadáveres. Ah, meu Deus, para onde nós estamos olhando nesta noite? Para a promessa. Nós estamos parados, chorando aos que morreram, colocando uma lápide ali e lamentando, e colocando o nome dele como nome de ponte, nome de estradas, nome de avenidas. Eu não quero o meu nome numa ponte, numa estrada, numa avenida, numa praça. O nome dos grandes homens estão aí nas praças. Praça fulano de tal, a rodovia fulano de tal, ponte fulano de tal. Só tem aquilo. O que aquilo significa? Nada. Mas o meu nome e o seu nome tem que estar escrito no céu e nunca será apagado, jamais será apagado. Isso faz a diferença. O meu nome não está no livro da Assembleia, da Batista, da Metodista, da Luterana, da Presbiteriana, da Católica. O meu nome não está em nenhuma igreja. O meu nome está nesta Bíblia. O seu nome deve estar na Bíblia. Esta palavra aqui deve estar o seu nome. Se o seu nome não estiver aqui, a coisa está bem complicada.
Está bem difícil. Você tem que encontrar o seu nome aqui. E Balaão falhou em ver o Calvário. Ele era profeta, ele tinha dever de saber o que a serpente significava. Se a serpente mordesse Balaão, ele morria no minuto, ele era cadáver. E a serpente mordia um judeu daquele, ele chegava diante da serpente e não fazia nada, só olhava para ela. E neutralizava o veneno da serpente abrasadora do deserto. Pecado, o pecado, ele te picou e disse: vou te levar para o inferno comigo. E você parou diante da serpente ardente, diante de Cristo, olhou para Cristo, e aquele veneno foi neutralizado. Ou você pensa que você pode ser contaminado com o veneno da serpente desse mundo? Nenhum veneno do mundo, nenhum pecado pode te contaminar. E ele falhou, o profeta Balaão falhou, sabe, em ver o pilar de fogo. O pilar de fogo e a nuvem. De dia, uma grande nuvem ficava em cima do acampamento. De noite, um pilar de fogo pendia. Israel não precisava de uma usina para dar luz para eles. Tinha um pilar de fogo. Israel não precisava da Eletropaulo, das companhias elétricas, das grandes hidroelétricas. A luz que eles tinham é muito superior àquilo, incomparável. Israel não precisava de lona e fazer grandes tendas para se abrigar do calor do sol. Jeová parava em cima deles, numa grande nuvem. E Jeová veio nesta hora, parou sobre o seu povo novamente, veio sobre a noiva e pôs uma grande nuvem em cima dela. Ela não será atingida por nenhuma praga deste mundo. Ele trouxe um pilar de fogo e pendeu sobre a noiva para mostrar o caminho para ela, para entrar naquela terra. Então ela caminha no escaldante mundo que é esse, abrigado pela nuvem, e a coluna de fogo nos leva do outro lado do rio. A nuvem era Cristo, o pilar de fogo era Cristo, a rocha era Cristo, e ele falhou em ver aquilo. Ele tentou amaldiçoar Israel, ele abria a boca para falar maldição, e Deus abençoava através de Balaão. Você não pode amaldiçoar o que Deus abençoou, amém. Você não pode mudar o curso de um eleito, você não pode tirar a eleição deste homem, desta mulher. Eles são eleitos, eles têm vida eterna antes da fundação do mundo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Opa. Tá bom, eu não vou chegar nem no meio que eu tenho para pregar nessa noite. Isso é uma meditação. Mas sexta-feira a gente vai ter um tempo para a gente entrar exatamente nisso. Tem duas coisas aqui na primeira vinda de Cristo. Deus não faz nada de maneira aleatória. Quando eu digo que Deus não faz nada de maneira aleatória, tudo que Ele faz tem um propósito. Você pensa estar sentado aqui por acaso? Se Deus nos quisesse, você estava na sepultura agora? Ou estava aleijado numa cama? Mas você está aqui. Eu podia ter nascido mudo, mas estou falando. Eu podia ter nascido surdo, mas estou ouvindo. Eu podia ter nascido cego, mas estou vendo. Eu podia ser um ímpio lá fora, mas eu sou um crente lavado no sangue de Cristo.
Você é um crente lavado no sangue de Cristo. Eu podia estar cheio de tonteria, podia estar cheio de religiões, mas nós estamos cheios do Espírito Santo nesta noite. Amém, amém. Ele quis te ver cheio do Espírito dele. Ele quis te ver salvo. Ele quis te ver redimido, justificado, santificado, expressando através da sua vida a imagem dele. Ele quis te ver no céu. Ele tem a sua imagem lá. O seu anjo está diante dele. Ele fala, aqui está o Denilson. Não aquela coisa que está lá embaixo, é essa que está aqui em cima. Aqui está essa mulher. Ela está aqui, ela está lá embaixo. Mas a verdadeira está comigo aqui. Eu vou chamá-los aqui no lugar deles. Amém. Veja. Jesus uma vez chegou para o povo. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu ao pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuindo de íntima compaixão. Jesus entrou no barco e foi embora. Ele chegou do outro lado, tinha uma multidão lá já. E ele se compadeceu da multidão. Moveu-se de íntima compaixão. Você pensa que quando te pega para valer aqui a coisa, debaixo da unção do Senhor, só um demônio que pode interpretar que o pastor está nervoso. Só um demônio pode interpretar que o pastor está fora de ordem. Mas um crente que está na mesma unção dele sabe que o Espírito está gemendo ali para tirar uma pessoa do laço do diabo, para libertar uma vida. E Jesus chegou, olhou assim, se era crente, não era, se era estuprador, não sei. Era uma multidão, era muita gente. Ele moveu-se em íntima compaixão. Sem ter problema, né? Sem perguntar se era fariseu, saduceu, escriba, se era samaritano. Ele moveu-se de íntima compaixão para com ela e curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. É tarde. Aí, gente, aí que entra a fé real, aí que entra a visão de Deus. Os discípulos olharam, era gente que não acabava mais. O dia todo ali, atendendo aquele povo. Não tinha microfone como eu, né? Para falar para 5.000 pessoas, somando mulher e criança, daí é muito mais de 10.000. Mas manda o povo embora, né? Jesus, mas como é que eu segurei o povo o dia todo aqui e agora mando eles embora, morrendo de fome? Olha como ele é sensível. Como o Senhor exige sensibilidade nossa para tratar com o irmão, tratar com a igreja, tratar com os problemas da igreja. Como ele exige. Olha o que ele fez, minha gente. Ele então, aí falou, Jesus, porém, disse-lhe, não é certo, ou não é mister, não é certo que vão daí, que vão. E dá-lhes-vos de comer. Não é mister que eles vão assim. Dá de comer para eles. Jesus falou para os discípulos, dá comida para eles. Aí, que comida? Que comida para essa multidão?
Aí que nós temos que crer. Essa é a fé de rápido. Essa é a fé da palavra falada. Então ele lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele diz: trazemos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e partindo os pães, deu aos seus discípulos à multidão. Comeram todos e saciaram-se, levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Será que eles entenderam? Será que a multidão entendeu? Para aí. Era um culto. Era um culto meio longo, né? Foi um culto de cura divina. 5.000 homens, com mulheres e crianças, chega quase a 15.000 pessoas. Porque mulher não é contada naquela ocasião. Era um culto. Depois do culto, que ele curou todos os doentes, foi o que o irmão Branda fazia, curou todos os doentes. Aí disse para a multidão: eu não vou mandar esse povo embora com fome, mate a fome deles. Diz: mas não temos comida. Tinha 5 pães e 2 peixes. Ele tomou aquilo que tinha e matou a fome dessa multidão toda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele fez isso naturalmente, pão natural, peixe natural, para mostrar que ele era a palavra, que ele não estava ali só para alimentar o estômago deles, mas para alimentar as suas almas, para que ele descobrisse quem ele era. Você fala: foi lá na primeira vinda, né, pastor? Foi. A segunda vinda repete a mesma coisa. Tem um montão de gente no mundo que quer casamento, que quer dinheiro, quer casa, quer carro, quer iate, quer avião, quer tudo, menos ele. Quer só o pão, quer a cura divina, quer ser curado, quer só o pão. Ofereça a palavra. Se Jesus, naquela hora, entrasse no Evangelho de São João, dizendo: eu sou este pão. Se ele entrasse naquela hora dizendo assim: eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai, na hora que a multidão corria. Que eles não queriam ele, queria o que ele era capaz de fazer. E as pessoas vêm num culto, não querendo Jesus, querendo o que ele é capaz de fazer, mas você é um eleito, você não interessa o que ele é capaz de fazer por você, você quer ele, se você tiver ele, você tem tudo. Sem ele você não tem nada, mas com ele você tem cura, com ele tem a vida eterna, tem a ressurreição, tem o Espírito Santo, com ele você tem tudo. Então busque a ele, e as demais coisas você recebe. Agora eu tenho que terminar aqui, né, rapidinho. Essa aqui foi a primeira multiplicação dos pães. Agora foi a segunda. Lá era 5 pães e 2 peixes, que fez 7 peças. Partindo Jesus ali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo o monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, aleijados sãos, e os coxos andar, e os cegos ver, e glorificava a Deus de Israel. Eu li nesta noite aqui, São Mateus 14, primeiro, verso 13, agora São Mateus
15, verso 29, tá? Em diante. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse-lhe, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos e os coxos andar, e os cegos ver, e glorificavam o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. Aí eu fico valente. Eles estavam 3 dias com ele, gente. Eles estavam 3 dias com Jesus. E nós não ficamos 3 horas com ele. Sabe o que o profeta falou numa mensagem? Não recordo a mensagem agora. Ele disse assim, as pessoas têm que falar mais de Cristo. Quando você fala dele, você traz ele para dentro de casa. Nós, em vez de falar assuntos corriqueiros, fale dele. As pessoas têm que falar mais dele. Casa de crente se fala de Cristo. Casa de crente se fala do Senhor. Casa de crente se canta hinos espirituais. Casa de crente se adora, se louva noite e dia. A nossa casa é um altar, é um templo, é um santuário. Amém. Aí eles ficaram 3 dias com ele. Eles ficaram no período da justificação, santificação. Ficaram 3 dias, representando as 3 etapas da graça. Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero que despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe, de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar esta... estava no deserto, hein? Lugarzinho ruim de estar, hein? Deserto, frio de noite, calor escaldante de dia. Saciar tal multidão, Jesus disse-lhes, quantos pães tendes? Eles disseram, 7 e uns poucos peixinhos. Tenho as 7 eras da igreja para vocês. Eu tenho para vocês os 7 selos. Tem 7 pães. Cada mensageiro foi um pão. Até que o último mensageiro foi todos os pães juntos. Os 7. Tem as 7 eras, tem os 7 selos, tem os 7 trovões. Está tudo aqui. Eu tenho isso. Ah, senhor tem? Tenho. Eu tenho as 7 eras. Eu tenho 7 selos para essa igreja. Eu tenho 7 trovões. Tem todos esses mistérios. E ela tem comido esse pão. Esta igreja tem comido este pão. O pão que desceu do céu, Cristo. Nós temos comido 7 trovões. Nós temos comido 7 eras. Nós temos comido 7 selos. O que é isso? Esse é o livrinho que João comeu, você também comeu, para reprofetizar, para falar esta palavra, para sacudir o pequeno grupo que escuta um pregador atarentado como eu. Aleluia! E os seus discípulos disseram assim, sim, está certo. E os seus discípulos disseram, de onde viria tantos pães nesse deserto? Não é isso? Estava lendo até o 33, 35. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram-se, saciaram e levantaram do que se sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco, dirigiu-se ao território de Magdala. Você viu? Aí sobrou o quê? Tinha 7 pães, comeu toda a multidão, e sobrou o quê? Sobrou 7 cestos. Não podia acabar. Nunca acabou. Sempre sobrou. Amém? Sempre sobrou. Aqui estão exatamente os 7
que é a perfeição da igreja. 7 cestos, as 7 eras ficaram, os 7 selos, os 7 trovões, tudo ficou para esta hora final, para que ela comesse aquilo que Zacarias profetizou. No tempo da tarde haverá luz. Malaquias 4, quando o irmão Brana estava lendo, mas nos dias da voz do 7º anjo, quem que era a voz? Quando o profeta estava lendo assim, eis que vos envio Elias, era o profeta, a carne, lendo a palavra viva. Quando você lê esta Bíblia, você lê esta palavra, então você faz parte disso, é parte disto, é você lendo a seu respeito, amém? Se ele fez aquilo naqueles dias, ele disse em São João 14:12, aos que creem em mim fará obras maiores do que estas, amém? Então isso se repete diante de nós, e as pessoas perguntam, quando que vai, eu quero contar uma história, vai ser domingo, que hoje não vai dar mais tempo, de um homem chamado Leonardo Lebenhill. Vou contar a história desse homem para vocês. Eu não tenho mais tempo hoje. E vocês vão ficar admirados. Vou ler sobre ele, um trechinho sobre ele e contar a história dele. Ele nasceu em 1907. Ele morreu em 1994. Ele nasceu 2 anos antes do irmão Branham. E viveu 30 anos mais do que o irmão Branham. E do mesmo país. Ele orava dia e noite. Orava dia e noite. Ele chegou a fazer 7 cultos de oração num dia. Tenho as gravações dele. Sabe o que ele estava fazendo? Orando por um reavivamento. Você captou? De Deus sacudindo o mundo, Deus curando multidões ao redor do mundo, na África, na América, na Alemanha, e ele orando por um avivamento. Você sabia que o pessoal da mensagem estão esperando por um avivamento? Eu quero tomar Leonardo Lebenhill, Lebenhill, e comparar hoje. Nós iremos ver que ele, ao lado do irmão Branham, o avivamento maior que houve na história da humanidade foi o avivamento Branham. Ele morreu orando por um avivamento e não viu. O povo vai morrer orando por um avivamento e não vai ver, quando ele está exatamente aqui. Aqui, neste lugar. Temos crentes hoje que eles vão para a fogueira, eles vão para a forca, eles vão para a guilhotina e mostram que são verdadeiros cristãos. Eles mostram a sua cor. Você quer envergonhar o diabo? Você que quer tirar o diabo de cena? É só você mostrar o seu distintivo. Levante a sua insígnia de quem você representa. E você verá o que ele não vai sequer ficar por perto. O que é um avivamento? Hoje, na nossa era moderna, Deus não vai fazer o que ele fez nos dias do irmão Branham, porque isso já foi feito. Ele não vai repetir isso aqui. Se o avivamento hoje não é a totalidade, a plenitude da palavra num povo que está escondido do mundo, um povo que vive separado e ninguém sabe onde esse povo está.
A sociedade não sabe, o governo não sabe, o FBI não sabe, a KGB não sabe, nenhum serviço de inteligência do mundo vai descobrir esse povo. Por quê? Porque Deus te escondeu para esta hora, amém? E Deus não está interessado nesta multidão mais. Deus está interessado em uma pessoa. E você deve saber que essa pessoa é você. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Bom, Denilson, gostaria que você orasse.